Olá pessoal, estamos aproveitando aí o iniciozinho desse vídeo, né, dessa nova entrevista que vocês vão assistir daqui a pouco, para fazer alguns esclarecimentos, explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre o nosso projeto, para que todo mundo esteja na mesma página, né, vamos dizer assim. É importante também aproveitar para agradecer aí a audiência de todos. Nós estamos tendo uma receptividade muito boa, está sendo muito bacana, as pessoas estão gostando muito, né, de ver esse resgate histórico e isso é o que nos motiva a continuar nesse trabalho. Agradecer também a Tânia, minha amiga Tânia, lá da biblioteca do INEA, né, e toda a equipe dela que tem ajudado a gente com informações, enfim, né, na validação das informações que são prestadas pelos entrevistados, né, tem sido fundamental, né, e todas as pessoas, de modo geral, os servidores do INEA, os mais antigos principalmente, que têm nos ajudado, inclusive indicando pessoas que seriam boas pessoas para serem entrevistadas, né? E também agora nós estamos aí com o apoio da Asineia, né, nosso amigo Décio, Zé Luiz, enfim, estão apoiando esse trabalho, né, que acaba sendo um trabalho de interesse de toda a instituição e que deixa a gente ainda mais motivado para continuar. Por que a gente resolveu fazer esse trabalho, né? É o que muita gente até me pergunta. Desde que eu entrei no INEA, há mais de já quase 6 anos atrás, e depois com o tempo que eu passei lá como presidente, enfim, né? Eu pude conhecer um lado do serviço público que eu não conhecia. Realmente eu tinha uma visão errada, né, do que era o serviço público. E conheci pessoas extremamente dedicadas, pessoas capacitadas, né, pessoas apaixonadas pelo que fazem e que a maioria da população não conhece. Por isso, né, mais um motivo para eu me engajar nesse trabalho de levantar, fazer esse resgate histórico, levantar a história, né, do órgão desde a época, né, primeiro lá do IES, Instituto de Engenharia Sanitária, depois passando pela FEM e tal, até chegar no INEA, e mostrar esse lado humano, né, esse lado romântico, bacana, né, do serviço público na área ambiental, que muita gente não conhece. Bom, e como é que a gente pretende formatar essa história, né? A ideia é dividir em capítulos, contando determinadas histórias, né, episódios que ao longo dos anos marcaram, né, essa história, que fizeram a diferença na questão da gestão ambiental no estado do Rio, como por exemplo, né, primeiro a fundação da FIEMA, depois a criação do SLAP, né, o Sistema de Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, a descentralização do licenciamento, que é um outro marco importante na história da gestão ambiental do estado do Rio, onde quase sempre o estado do Rio se posiciona de forma pioneira, né, e vanguardista, em comparação dentro do contexto nacional. Então isso é muito bacana, isso é interessante a gente resgatar. Também o trabalho de monitoramento da qualidade do ar, o convênio com o Detran. Então, assim, a partir dessas histórias a gente monta, né, esse quebra-cabeça, né, que vai ser o resultado final desse trabalho, que a gente pretende fazer disso um livro, né, escrito e tal, bacana para ser publicado e divulgado depois. E, enfim, né, ter, eu acho que um reconhecimento justo, né, do trabalho de todas essas pessoas que participaram dessa história e que ajudaram, né, com todas as dificuldades, a fazer a gestão ambiental do nosso território aqui do estado do Rio de Janeiro. Valeu, gente. Obrigado. História pra gente aí. Eu sou economista por formação, lá pelos idos de 1973, e eu cheguei na FEMA, advindo da Sonda Técnica e Engenharia. E
eu trabalhava no departamento de estudos socioeconômicos. Não trabalhava em área financeira e nem nunca trabalhei em área financeira, uma área de projetos. E cheguei na FEMA, então, em 1975, setembro de 75, não como funcionário, sim como se fosse um orientador da formação de projetos para consolidar, então, a FEMA recém-criada em junho. Oficialmente, eu vim em janeiro de 76. Eu tinha 26 anos à época. Implantar projetos, controle de projeto, planejamento estratégico, enfim, saber qual era da instituição, o que significava ter um órgão ambiental. Entendi. Que foi um dos órgãos pioneiros no país. Eu não cheguei sozinho como economista. Cheguei eu, Paulo Solon, um brilhante economista, Dada Sondotécnica também, já falecido. Cheguei com Humberto Moraes, que chegou da FINEP, e cheguei também com dois, chamava administrador público à época, que era advindo da EBAP, da Escola Brasileira de Administração Pública, da FGV, que é o Paulo Guzmão, que acabou de vir do mestrado da COP, e José Suruca, que chegou de um doutorado lá em Paris-Sank, se não me engano, Paris-Sank, em Sociologia. Então a equipe era muito versada, muito versada. A minha especialidade, minha especialização não era igual a deles, nem do Luiz, nem do Sul, a minha especialidade era econometria. Bom, nós viemos ajudar a montar o que seria um órgão diferenciado em que uma coordenação geral de planejamento, análise e controle iria fazer nos outros departamentos, trabalhar para os outros departamentos e introduzir uma nova visão de projeto, de controle e de planejamento estratégico, principalmente, que era uma absoluta novidade à época, inclusive no país. Só os militares que tinham essa ferramenta, ninguém tinha. Tanto que nós fomos aprender com o Departamento de Defesa americano, Robert McNamara. Importamos os métodos dele e estudamos isso e começamos a montar. Foi de onde chegou o primeiro PLANAF, que era o Plano de Ação Anual da FEMA, e que basicamente era uma organização. Essa COGEPAC tinha uma coisa inédita também. Ela era formada por um grupo de planejamento estratégico, um grupo de coordenação de projetos, um grupo de OIM, Organização e Método, e por incrível que pareça, uma coordenação também de informática, que naquela época era bem rudimentar, apoiado em equipamentos Boros, hoje Unisys, né? Enfim, introduzimos essa variável, uma visão mais sistêmica do que seria a administração de um órgão público. Isso derivou no PLANAF, isso derivou mais tarde, um pouquinho, em 76, no SLAP, no Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. Isso derivou também numa criação de um projeto orçamentário, um projeto de elaboração de orçamento em base zero, que era uma novidade também, chama-se PPBS, Planning Program Budgeting System, que não é aplicado no Brasil, só nos Estados Unidos, e na Europa, em alguns países da Europa. Enfim, foi a base desse manual administrativo, foi a base de métodos FEMA, a criação do PRONOL, do Programa de Normalização de Licenciamento, do qual nós fazíamos parte, tinha um assento permanente, junto com as outras diretorias, e essa cultura então foi sendo difundida na instituição como um todo. Fundei a Fundação Desenvolvimento da Região Metropolitana. Foi ela que fez o primeiro zoneamento industrial, comercial, na Baixada Fluminense, aqui no Grande Rio. Então, toda a base do SLAP, o zoneamento, a primeira etapa, quando você entrava com o processo na FEMA antiga, tinha que consultar o licenciamento. Era uma ferramenta muito útil na FEMA. Isso levou mais de 10 anos até começar a aparecer, que o levantamento era fotogramétrico, à época. Hoje, depois de satélite, já ficou mais fácil de você fazer... Recurso para isso vinha de onde? Via do próprio Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. É uma fundação, um fundo. Existe o Plano Diretor Municipal, que era financiado pelo antigo BNH. Era uma outra base também dessa ordenação. É uma reordenação territorial, uma identificação de uma possível ordenação territorial, e aonde o órgão ambiental, que é a FEMA, que já trouxe até gente da Fundrem para trabalhar lá, ele começaram a fazer a primeira entrada no licenciamento era exatamente se aquela atividade cabia
naquela região. Não existia muito critério ainda de como é que estava a bacia hidrográfica para receber os despejos, a bacia aérea então, né, não se sabia muito bem como é que se calculava essa coisa. Enfim, mas serviu como o primeiro instrumento de ordenação territorial à época. Eu, como economista, já tinha trabalhado, por exemplo, em plano de desenvolvimento local integrado, no Vale do Xingu, Tapajós, trabalhei na Amazônia, trabalhei no Pantanal. E eu cheguei, e uma das primeiras coisas que eu fui inserido foi no parecer da implantação do Distrito Industrial de Queimados. Foi a primeira vez que eu economista assinou um parecer técnico do Distrito Industrial de Queimados. E não foi só esse. Implantação de todos aqueles abatedores em São José do Rio Preto, eu participei, da Anglo, aqui na Mangaratiba. Eu vou, a Boêmia em Petrópolis, sabe? Assinando, porque era uma equipe que depois derivou de uma coisa chamada do Departamento de Apoio Técnico Científico, não podemos esquecer disso, que o Guzmão, que trabalhou comigo no planejamento estratégico, e foi para o Departamento de Apoio Técnico Científico, chamava Ecodesenvolvimento. Estou falando de 1970 e pouco. Ecodesenvolvimento, que é o embriãozinho desse tal de sustentabilidade, entre aspas, que se fala hoje. Isso já tinha na FEMA. E ali foi o embrião também da visão do projeto de disposição da Baía de Guanabara, da montagem do programa financeiro do PDVG-1, que depois passou até para o BID, ficou para o Banco Mundial, que derivou depois, Marcos, como primeiro presidente da FEMA, era um matemático, amigo dele, chamava Sérgio Margulis, que eu tive orgulho, por indicação do Luiz, de ser diretor da FEMA de novo, com o Sérgio Margulis. E o Vitor como vice-presidente. E o Guzmão, que vinha do GAP comigo, como outro diretor do Departamento de Apoio Técnico Científico. Então, esse mix do início, essa mistura, eu acho que deu muito fruto para outras administrações. Do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero finalizar aí, então, pedindo para vocês duas coisas. Primeiro, que a gente recebe muito bem todos os comentários, críticas, né, que vocês possam ter, indicações de história que vocês, nossa audiência aí pode lembrar de alguma coisa que vale a pena a gente resgatar. Façam comentários lá no nosso site, lá no canal Marcos Lima Ambiental, existe um espaço para comentários, né, como na maioria dos diferentes aplicativos de rede social. E muito importante também, tem uma forma de você se inscrever no canal. Você clica lá no sininho, está escrito inscrever-se, não tem custo nenhum, você não precisa fazer cadastro, deixar seu nome, nada disso. É só para que você receba uma notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo, uma entrevista nova. Valeu, gente. Obrigado.